noite, tudo bem com você? Tudo bem com você que me segue aqui no podcast Pode Isso Jacir, que me segue no meu Instagram, Jacir Carvalho Advocacia. Pessoal, hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. E foi com ela que me convidou à época para fazer o primeiro podcast. Estou aqui com a Eva Lima, uma pessoa que dispensa apresentações, todo mundo conhece, você que me segue conhece a Eva. A Eva é extremamente conhecida nas redes sociais, uma profissional que me impressiona pela inteligência, pelo carinho, pelo trabalho dela. E sou obrigado a fazer isso, mas eu sei que você já a conhece, porque o trabalho que ela faz, a constelação com os clientes que vêm através dela conversar comigo, o carinho que ela tem com essas pessoas é impressionante. Eva, obrigado. Eu que agradeço. Que eu tenho um carinho especial por você. A gente se conhece há muitos anos, já trabalhamos juntos em vários casos. E várias vezes eu pedi socorro para Eva. Porque na área da família, na área do direito, você vai trabalhar com uma questão da lei. E em várias situações eu falei, Eva, eu não sei o que fazer aqui. O emocional dessa pessoa tá acabado, precisa da tua ajuda. E ela me ajudou. Eva, para quem ainda não te conhece, se apresenta para o pessoal, fala que você tem teu material, onde que te encontra e vamos começar esse bate-papo. Prazer gigante estar por aqui. Você sabe que é sempre uma honra estar com você. Gratidão, todo mundo que segue o Jacir por mim, porque ele realmente é maravilhoso, por isso que vocês seguem, senão vocês não seguiam, né? E muitas pacientes minhas que também foram buscar você num momento difícil. E ele acolhe, ele é querido, ele é fofo. Gratidão, gratidão. Eu sou Eva Lima, eu trabalho com constelação familiar sistêmica. Eu trabalho com famílias, todos os processos sistêmicos que tem na tua família, que chega até você, que de repente você nem imagina, né? É padrão, crença, tudo isso. A gente trabalha, a gente olha e a gente tenta organizar tudo isso da melhor forma possível, é óbvio, olhando pelo lado da ciência também. Eu sou especialista em neurociência, estou na minha 3ª formação, então eu amo essa área, sou hipnóloga, trabalho com hipnoterapia, com regressão. Então a gente faz um misto, um combo bem legal aí. Verdade, pessoal, a Eva é super qualificada. Eva, o motivo que eu te trouxe aqui, eu te convidei, é o seguinte. Como você sabe, eu trabalho com direito de família, então eu atendo vários casos de divórcio, relacionamentos, guarda, pensão. E começou a aparecer algumas situações que começou a me incomodar. Porque o direito, ele é limitado a um certo ponto. A questão da lei, a questão do juiz, a questão do Ministério Público. E o que começou a aparecer lá no escritório, agora já em 2025, logo no começo, né, que a gente teve vários contatos de alguns clientes e algumas situações. E uma delas me chamou muita atenção e eu queria compartilhar com você e ouvir você na tua área de trabalho, na tua expertise. O que uma cliente me falou? Ela já estava há 10 anos com a pessoa, né? Começaram, e eu sempre escuto assim, ele não tinha nada, eu não tinha nada, começamos junto a trabalhar, a fazer, as coisas começaram a dar certo, montou um pequeno negócio, ou melhorou de emprego, ela incentivou ele a estudar. Aí, um certo momento, ele falou assim, começaram a adquirir um certo patrimônio, aí ele falou assim para ela, vamos fazer uma união estável aqui para a gente garantir que a gente está junto, se você precisar no futuro. E ela, né, envolvida na relação, literalmente apaixonada, né, vivendo já há alguns anos, e numa relação de confiança, foram até um cartório, e o documento foi apresentado para ela assinou, né? E viveram ali mais alguns anos. Começaram algumas dificuldades emocionais do relacionamento e surgiu a palavra separação numa discussão. Aí ele falou assim, tá bom, pode separar. Você só vai embora com a roupa do corpo. Ela, como assim roupa do corpo? Ué, você não tem direito a nada que a gente construiu aqui. Como não tem direito a nada? Aí ficou pior a situação. E ele falou na cara dela. Lembra o documento que você assinou? Tá aqui, separação total de bens. Tudo que tem tá no meu nome. Eu construí. Ele falou, daí? Não, mas eu te ajudei. Tudo que tem está no meu nome. Separação total de bens, não tem direito a nada. E depois ela me procurou, né? Super chateada, magoada, desesperada. Por quê? Porque ela construiu uma relação. Construiu uma vida com ele. E literalmente, Eva, ela
não leu o documento à época, não se preocupou com esse detalhe, por quê? Porque ela vivia com a pessoa numa relação de confiança e amor. E no final da história, ele agiu de má fé com ela e ela acabou, ela sabe que não tem direito a nada. É possível buscar alguma coisa? Estudando, vamos ver, mas na grande maioria não. Sim. E isso foi uma coisa que me incomodou, né? Porque ela falou assim, eu acreditava nele, eu confiava, eu amava ele. Como é que ele fez isso comigo? Aí é a questão que eu falo, né? É o emocional com o racional. Eu disse assim, mas você não leu o documento que eu te entregaram? Ela falou, não li. Não. Eu não me preocupei com isso. Eu acho que aí cabe aquela frase, o amor é burro. Mas não é o amor que é burro, né? Porque quando a gente ama o outro, a gente acredita totalmente no outro? Não. Porque eu não construo uma vida junto com o outro. Eu construo uma vida minha com o outro. A mulher, ela mistura muito isso, né? Ela faz o quê? Ela pega e ela acredita que ela pode entregar totalmente a vida dela para outra pessoa. O homem é mais racional. O homem já se segura, já, né, olha lá na frente, já tem aquela esperteza. Homens, por favor, não estou falando mal de vocês. Eu acho que até nós precisamos um pouco disso, né? Enquanto vocês precisam um pouco dessa emoção também. Mas quando o emocional fala, Jacir, infelizmente, todos, tanto homem quanto mulher, ficam burros. Mas muito burros. Por quê? Porque a gente age por impulso, age sem pensar, isso em todos os sentidos, né? Age, simplesmente faz. Eu quero me livrar daquela situação, então eu vou fazer. E mesmo que seja uma situação boa. Eu já passei por isso. Então, eu estou falando de bagagem, não quero comentar e dar nomes aos bois, mas eu já passei por essa situação de assina aqui que dá tudo certo. E eu assinar. Eu, Eva, que trabalho com emocional, 30 anos de profissão. Então, assim, eu hoje, óbvio, eu leio até os detalhezinhos de um contrato. Foi ótimo para mim, né? Mas eu passei por isso e eu fiquei sem nada. Fiquei só com a dívida e não com o bônus, né? Só com a bagunça. Então, assim, tem sim que olhar para si, que organizar tudo isso, organizar essa parte emocional, porque é engraçado isso, né? Eu vou falar uma coisa que eu acho que algumas pessoas vão ficar meio chateadas comigo, mas você sabe que eu falo. Sei. Falo até demais. Por isso que eu te chamei. Mas é a minha opinião e o meu ponto de vista e o meu olhar para a prática que eu tenho diária com mulheres, né? Nós estamos numa época, numa fase de vida de mulher, do feminino, onde nós nos viramos. Somos independentes, a gente se vira, a gente não precisa de homem, a gente não sei o quê, né? É essa fala da maior parte das mulheres. Só que na hora de agir como um homem de uma forma mais prática, a gente não sabe. A gente sabe na força, na briga, na discussão, no grito, mas pensar, parar, analisar, tentar entender aquilo que está acontecendo, ninguém Mas você faz. sabe que o documentário é bem interessante. Por exemplo, eu sou casado com essa Graça, minha esposa, e uma vez conversando sobre isso, né, a gente, ela é funcionária pública, se graduou e tal, e eu falei, imagine a tua vida sem mim. Eu morri, por algum motivo. Morri. Como é que você ia viver? Ah, não sei o quê. Não, mas eu acho que você tem que pensar dessa forma, porque tanto pode ser por um falecimento ou por um divórcio, como que eu vou me virar? Porque você falou uma coisa, a minha vida ali, é a minha vida com relação junto a ele. E acho que essa é uma pergunta bem interessante, porque já traz também uma questão do direito, a dependência, que é a emocional, que a gente já conversou sobre essa questão das mulheres em relação a alguns homens, porque elas não conseguem se libertar, que acaba gerando elas sofrem até violência física, psicológica, né, que gera uma Maria da Penha, que a gente já conversou sobre essa questão, mas também tem a dependência material. Se ela não consegue largar daquela situação, daquela vida, enfim, que ela leva, porque ela depende financeiramente dele. Né? Aí foi esse caso que aconteceu, que ela falou assim, como é que eu vou largar dele? Eu já tenho 50 e poucos anos, ela falou. Como é que eu vou largar dele se eu não tenho nada, eu não estudei, eu não me qualifiquei, e ele estudou, ele se qualificou, ele se tornou tal. Eu falo, é muito difícil,
né? Realmente é muito complicado. Aí elas me perguntam assim, tá, mas eu não consigo uma pensão dele? Então vamos lá, pessoal, só para você que está me entendendo, vou fazer um recorte aqui e depois volta para o tema. Alimentos para crianças até 18 anos é presumido, é garantido e precisa. Você já se entende que ela não pode subsistir. Pessoas mais velhas vamos ver. Em que sentido? A tua idade, grau de escolaridade, situação financeira, família. Então você precisa comprovar, através de vários documentos, que você precisa daquela questão. Não é só porque ele viveu 10 anos comigo, 15 anos, que eu vou ter direito, né? Então, isso é uma questão muito séria. Que mulheres que vivem algum tipo de violência e não conseguem largar desse relacionamento. E você comentou bem. Você que ainda é completamente experiente, né? Tem muita bagagem. Você assinou um documento e eu falo assim, mas você leu? Eu não li. Mas como é que tu não leu o documento? Né? É difícil. É difícil. Jacir, deixa eu te contar uma história, então, agora que eu lembrei, de uma paciente minha que é ao contrário. Ela tem estudo, ela ganha muito bem, 10 vezes mais que ele. Eles estão juntos há 27 anos. No começo eles ganhavam igual, ela foi crescendo, ele foi ficando, e hoje ele é aposentado e ganha muito pouco. Ela sofre violência psicológica. Eu lembro de um caso. Foi o único caso, e olha que eu já fiz centenas de divórcios da minha vida. Um único caso que o cara me procurou e ele me contou a seguinte história. Ele e a esposa, eles combinaram assim, ó, você, marido, vai estudar e eu vou manter a casa. Ela vendia, pessoal, sanduíche na rua para que ele tivesse tempo de estudar engenharia e ela mantinha a casa para ele estudar. Ele se formou, começou a ganhar dinheiro, ele foi embora, recebeu uma proposta para trabalhar na Holanda, se eu não me engano, e lá o casamento desandou. E ele me procurou, e olhe qual foi a proposta dele. Ele falou o seguinte, e isso foi colocado no documento, que ele iria pagar para ela X números de salários mínimos pelo resto da vida dele, enquanto ele vivesse, para ela, porque ele sabia que se ele estava aonde ele estava, foi porque ela ajudou ele. Ele falou assim, ó, não me importa se ela vai casar de novo, o que vai acontecer. Eu me comprometo, doutor Jacir, a pagar tantos salários mínimos, o resto da minha, enquanto eu viver e poder ganhar dinheiro, eu vou pagar a ela. Se eu morrer, aí eu não posso fazer mais nada. Mas eu achei aquilo impressionante. Lindo. Lindo. Porque ele existem pessoas boas ainda, né? Foi a única pessoa, eu me admirei. Existem, eu falei, cara, não acredito. Ele falou, não, é a única. Que ele reconheceu que ele não chegaria aonde ele estava se não fosse por ela. Muito e bom. quando ela conversou, falou, doutor, não, eu já sei. Ele sempre foi, eles tinham uma filha juntos, e ele pagava a pensão para a filha e pagava a pensão para ela. E a moça já estava estudando, coisa e tal. Ele falou, ó, não importa se ela vai estudar, o que ela vai fazer. Não importa se ela vai casar de novo, não me importa o que vai acontecer. Eu vou pagar a ela esse valor pelo resto da vida enquanto eu puder manter, enquanto eu trabalhar. E foi um divórcio assim que eu fiz, que eu fiquei impressionado. Eu falei, olha, parabéns. Maravilhoso isso. Geralmente o que acontece? É meu, não é teu, vai embora, os filhos são meus, não vou pagar. Eu posso fazer uma leitura desse homem? Claro, por favor. Esse homem, ele com certeza dá muito valor para a mãe que ele tem. Muito valor. Ele sabe de onde ele veio, ele sabe exatamente quem é essa mulher, as dificuldades, ele honra e respeita demais a mãe. Por quê? Porque um homem que respeita a sua mãe, que olha para sua mãe, que mantém esse vínculo materno, ele olha para a esposa com amor e com carinho e depois ele respeita essa mulher como mãe do filho dele. Senão, não respeita, Jacir. E a maior parte dos homens e a maior parte das mulheres, o processo de casamento é um processo de eu olhar o meu pai e olhar a minha mãe. Então, eu brigo com a minha mãe quando ela quer me deixar de novo. Eu brigo com o meu pai quando ele de novo quer ir embora. Porque ele já foi uma vez, porque ele foi ausente uma vez. Então, esse homem representa o meu pai também. Então, quando a gente olha para o seio familiar da pessoa, a gente observa aonde que vai chegar aquela relação,
Ou então, se ele precisa ou não de terapia. Eu também já tive muitos pacientes meus que vieram, por quê? Porque eles queriam fazer terapia para não criar atrito com a esposa. Porque eles queriam separar, mas eles queriam separar de uma forma tranquila, de uma forma bem. Porque a mulher, de repente, estava pirando, estava surtando, e ele não queria isso. Eu tenho um paciente meu, que é meu paciente até hoje, ele se separou há mais de 5 anos atrás, e ele diz para mim até hoje, ele diz, Eva, se não fosse a terapia, eu não ia conseguir dominar os surtos dela, mas eu fui tentando, e hoje ela faz terapia também, e hoje eles mantêm até um convívio por causa da menina, que ele já está menina, grande já. Mas eu falei, é para sempre, os filhos são para sempre. Se você não tem filho com a pessoa, tchau, foi um prazer, vou embora, gratidão, e vai embora. E ok. Mas se você tem filhos, né? Eu vejo a minha posição. Eu tenho com o meu primeiro casamento 3 filhos, 7 netos. Não tem como a gente não conviver. Não dá para desvincular. Não, e a gente convive bem. E tá tudo certo. Eu amo estar na presença da família dele. Eu amo a família dele. São meus irmãos, né? Eu amo demais. Convivi com eles anos, desde a minha adolescência. Com 15 anos eu comecei com ele. Então, e meus filhos amam isso. Porque tem um aniversário, a gente tá todo mundo junto. Tem um casamento, tá todo mundo junto. Todo mundo fica, mas não acredito que é assim. É mentira, é fake. Não é. É maturidade, né? Por quê? Porque ele amava demais a mãe dele. Então, ele respeita demais a mãe dos filhos dele. E sempre me diz, você é uma mãezona para os nossos filhos. Então, para vocês verem quanto isso conta. Segundo casamento, a gente não teve filhos. Acabou. Terminou. A sociedade... A outra coisa que eu ia falar, casamento é uma sociedade. Ela não é, Jacir? Perfeito. É um contrato civil. Eu acho que Justus, ele fala muito bem disso, né? Ele fala sobre isso. Ele fala que todo casamento é uma sociedade e no momento que um dos sócios não está satisfeito, tem que quebrar essa sociedade, não tem que continuar, porque senão vai ferrar. Uhum. É óbvio que, né, para a igreja, para nossa sociedade, não é bem assim. Mas se a gente pensar que vai ser assim, a gente leva 30, 40, 50 anos de um casamento bem. Sim. Porque é uma sociedade onde os dois precisam fazer a sua parte. Eu não vou fazer a parte do outro. Se eu fizer a parte do outro, eu vou estar entrando, né, no que ele quer, no que ele gosta. E tem mulheres que deixam o homem vir fazer a parte dela, porque é muito mais cômodo. Entendeu? Verdade. E tem homens que deixam a mulher fazer a parte dele, que também é mais cômodo. Só que daí na hora da separação é uma briga feia, né? Não, é horrível. E você sabe que essa questão da briga feia me leva a um outro ponto que eu quero a tua opinião. Uhum. É muito comum chegar no escritório assim, doutor, fiz um acordo na época, esse acordo agora só está me prejudicando. Daí eu vou olhar o acordo. Aí eu falo assim, mas por que você aceitou isso que ele te ofereceu? Porque a gente começava a brigar demais, ele ficava discutindo, ficava me impressionando, e eu queria paz na minha vida. É muito comum assim, eu não aguentava mais extensão de saco. Porque, pessoal, o que acontece? Isso, de uma vez, teve uma vez, eu não sei se lembra de um caso, que eu estava para fazer um acordo e eu não conseguia, elas não conseguiam se conversar, e eu falei, Eva, senta aqui comigo e vamos conversar com eles. Porque, pessoal, assim, quando existe muita discussão, muita rusga, alguém vai incomodar, outro vai encher o saco e tal. E em que sentido que eu trabalhei com a Eva muito nesse ponto? Falei, Eva, trabalhe o psicológico desses dois. Veja o que você pode fazer, porque eles não estão preparados para um divórcio ainda. Eles precisam preparar a cabeça deles, entender que cada um tem a sua vida, a sua situação, e depois vamos trazer para o direito. Acho que nem sei nem quanto tempo a Eva ficou trabalhando com eles, depois falou assim, agora podemos sentar para conversar. Porque depois do trabalho da Eva, que eles conseguiram falar assim, tá, agora eu entendo o que eu preciso fazer e a situação que a gente está vivendo. Né? Então, eu e a Eva temos essas parcerias, falei, Eva, conversa com ela, conversa com ele, vê o que a gente pode fazer, porque senão isso vai ficar uma briga eterna no processo. Acaba um, vai começar outro, porque você descumpriu, porque você não falou, porque você não fez. E isso vai ser eterno. Então, isso vai só aumentar o judiciário, aumentar custo, raiva, tristeza e mágoa, e os filhos ficam no meio dessa conversa. Uhum. E o que é o caso, e o que eu preciso, que eu queria ver contigo assim,
em algumas situações que a mulher está cansada de discutir, de ficar, ele fala isso, fala aquilo, fazem um péssimo acordo. Que para aquele momento, que ela fala, para eu ter paz na vida, doutor, eu aceitei. O valor da pensão, o valor da divisão do patrimônio, o que ia ficar para mim, o que ia ficar para ele, a questão da empresa, porque eu queria paz. Só que o que acontece? Um mau acordo para você ter paz, já em seguida, talvez alguns meses já em seguida, ou um ano ou dois, começa a demonstrar que foi um péssimo acordo. Por quê? Porque estava lá, eu quero guarda unilateral, doutor, não quero que o pai cuide, eu que cuido. Então, tá bom, pai, então tá, você quer cuidar? Beleza. Ah, ele tá doente. Você que tem a guarda. Ah, precisa levar ver o negócio da creche. É você que escolheu ter a guarda. Ah, a pensão não tá pagando. Nós combinamos o valor e você aceitou. O patrimônio, nós colocamos e você aceitou. Então, o que eu sempre falo para as pessoas? Eu entendo que é desgastante, mas antes de você fazer um acordo ou aceitar aquele acordo, converse com outro profissional, converse com outro advogado. Em vez de você fazer um acordo no cartório, converse com alguém, com a Eva, que vai te ajudar. Não, olha, eu acho que isso lá no futuro não vai ser bom. Porque depois que você assinou o acordo, seja no cartório, seja com o juiz, seja entre advogados, para você mudar é muito difícil. Não tem como, né? Entendeu? Isso acontece muito, Eva. Ixi. Ah, eu fiz um acordo, eu aceitei porque eu não aguentava mais. Falei, tudo bem. E se eu te conto que eu fiz isso? Olha lá. Olha só, né? Há muitos anos atrás, no meu primeiro casamento, um ano rolando aquele divórcio e eu tava cansada, eu tava esgotada e com criança, com filho, eu disse, ai, não quero mais. O meu advogado queria me matar. Ele dizia, não, pelo amor de Deus. Eu falei, não quero, eu não quero nada. Não quero nada. Se não quiser me dar nada, não me dê nada. Não quero mais. Olha que louco, Só quero ser com os meus filhos. Eu quero paz. E realmente a mulher emocional de novo, né? E realmente fizemos lá, fechou, acabou, encerrou. Se eu disser para você que eu me arrependo disso, eu vou estar mentindo. Eu não me arrependo, nunca me arrependi de fazer um acordo e de finalizar ali, até porque o juiz foi muito legal comigo, né? Ele me deu muito mais do que eu acho que eu queria na época, porque realmente eu merecia aquilo que ele me deu. Mas é óbvio que a pensão foi pouca e eu tive que me virar em 30 e tive que cuidar de filho, tive que fazer. Mas por que a gente faz isso? Por que a mulher faz isso? Vou te dizer por quê. Porque no momento do estresse, da loucura, principalmente se a mulher é traída, ela sai do racional totalmente. E o emocional dela vem todas as dores das mulheres traídas do sistema. Então pensa você com, sei lá, 100 mulheres que foram traídas, que foram abusadas, que sofreram, e você traz todas elas e você cai assim, que nem uma louca, né? É uma onça querendo morder mesmo. Só isso é no começo, Jacir. Só que aquilo desgasta num ponto, por quê? Porque a pessoa não tem uma estrutura emocional para isso, né? Não consegue olhar para ela de fora, não consegue entender tudo isso que está acontecendo. O que acontece? Acabou, não quero mais. Me desgastei um ano naquela loucura e você não está acostumado com justiça e você acha que aquilo é um bicho de 7 cabeças e você, né, vai ser manipulada de alguma forma, então é melhor parar logo e encerrar aquilo. E aí você pensa nos filhos, porque a maior parte dos homens, tua mãe nunca tá satisfeita. Tua mãe, eu tô dando tudo para ela e ela tá brigando comigo. E os filhos começam a olhar para essa mãe e cobrar dessa mãe. Você tá brigando com meu pai? Você tá fazendo isso pro meu pai? Coitadinho do meu pai. Então veja que é uma guerra desproporcional. Mas você sabe, Eva, né? que assim, ó, eu procuro ter o seguinte cuidado com as pessoas que eu atendo, com os meus clientes. Tanto que quando a gente vai conversando sobre o trabalho e tal, eu falo assim, olha, ok, só tem uma questão que eu preciso ver contigo. Primeiro, você não assina, você não acorda, você não combina, você não vai fazer nada relacionado a esse processo sem falar comigo primeiro.
E isso, claro, é um bônus, porque eu tô sabendo tudo que está acontecendo, mas também é um ônus para mim. Porque você sabe bem, você que me segue, você algumas clientes que eu não preciso nominar. Se eu abrir o celular, domingo à tarde... 300 que mensagens. aconteceu, A meu minha Deus? também. Por quê? Ah, mas ele, uma vez, só para citar um exemplo, era umas 10 horas da noite de sexta-feira. Eu estava em casa, ligação de fulana. Ela já tinha uma questão de violência doméstica. Eu falei, pronto. O que aconteceu, fulana? Doutor, pensa bem. Olha a minha vida de advogado. Ele postou lá no Facebook que ele tá no coco bambu com a outra. Ai, emocional. E comigo, nunca me levou para comer um cachorro quente. Aí você se acalma, né? Porque acha que a pessoa sofreu uma violência, tá lá, um risco de vida. Você fala assim... O que eu falo pra uma pessoa dessa nesse momento? Fulana, deixa pra lá. Não se preocupa com isso agora. Vai ter audiência, tal dia te vê. Ah, mas ele... Bloqueia essa pessoa. Não, porque não. Porque daí, o que acontece? Ah, na audiência eu não quero mais acordo, porque agora eu não vou fazer mais nada, que pra mim não sei o quê, que pra ela tudo tal. Emocional. Eu falo, calma. Vamos olhar o processo. Aí você tem que trazer, ó, pensa, essa atitude que você quer fazer agora, lá na frente vai acontecer tal coisa, essa decisão, vai por mim, escuta o que eu tô te falando. E algumas vezes, Eva, eu tenho que falar, não, não, não e não. Você não vai assinar. Ah, mas não vai assinar. É eu que tô te dizendo pra você que você não vai assinar, porque não é um bom acordo. Ah, mas eu não aguento, os meus filhos estão falando que ele... Porque é assim, ó, ele vai testando você. Ai. Toda vez que você vai cedendo, ele vai crescendo. Ele fala, não, eu consigo crescer. Claro, ele talvez, por uma medida protetiva, ele não vai falar pra você, não vai te ligar, não vai fazer nada. Ele vai fazer nos teus filhos. A tua mãe falou, a tua mãe quer, a tua mãe não deixa. E você, pra não se indispor pela questão de mãe, você vai... Ah, então tá bom, tá bom. E o que acontece? Ele vai fazer uma péssima proposta. Ah, ele ganha, teve a empresa, você sabe que ele desviou dinheiro pra fulano, pra Beltrano, recebe na conta XY. Não, eu vou te pagar os R$1.000 de pensão. E tá bom. Ai, tá bom, tá. Assina aqui. Mas isso acontece muito. Não é pouco. Jacir, quem que mais conhece esse homem? É a mulher que ficou com ele 10 anos. Só que a mulher não consegue parar e lembrar quem é esse homem para as outras pessoas. Ela só lembra quem é esse homem para ela. Que ele era querido, fofo, lindo, apaixonado e não é mais. Mas e quem ele era fora do teu casamento? Esse é o homem que vai vir depois ser o homem que vai entrar contra você. E é a mesma coisa. Os homens sabem quem é a mulher. Sabe qual é o emocional. Sabe aonde pegar ali na mulher, né? Sabe o que ela vai fazer. Eles sabem antes dela o que elas vão fazer. Então ele sabe, não, se eu fizer isso e postar, ela vai pirar o cabeção e ela vai lá e vai enlouquecer e o juiz vai me dar ganho de causa. Exatamente. Não é isso? Exatamente. É, gente. Exatamente. Então, assim, mulheres, tô me separando. Quando a mulher vem pra mim, eu quero me separar, eu já mandei várias, primeiro consulta o doutor Jacir. Vai lá, conversa com ele, vê tudo que ele vai dizer pra você e, por favor, siga o que ele te fala. Por quê? Porque ele vai te orientar juridicamente. Eu vou te orientar emocionalmente. Não faz nada na louca, precipitado. Preste atenção, pegue documento, junte isso, junte aquilo. Até estou com uma paciente minha que acho que está fazendo com você, está juntando um monte de documento. Estou juntando tudo. Ótimo, né? Vamos no consciente, vamos no racional. Porque no momento desse ele tá com a outra... Não é o amor que está falando. É o apego. É o ego. Nossa. Eu não, ela sim. Tá, mas ele não gosta mais de você. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Sim, né? com certeza. Aí a gente entra naquela nossa primeira conversa. Cada ser é individual. Eu sou eu, você é você. Eu sou eu, meu marido é o meu marido. É outra pessoa. Eu vivo e faço a minha história por mim, ele vive e faz a história dele por ele. Quando nós estamos juntos, nós fazemos por nós dois? Não! Eu continuo fazendo por mim. E ele continua fazendo por ele. Só que em conjunto, é diferente do que fazer junto. Porque se fazemos juntos, a mulher, a tendência é entregar o ouro.
É dar para ele o controle da vida dela, das coisas dela, dos filhos. A mulher faz muito isso. Mesmo que seja uma mulher controladora, briguenta, lá no fundinho o homem sabe tirar e manipular essa forma. Por quê? Porque ele é racional, porque ele pensa, porque ele analisa. Não é nem por maldade. É um instinto, gente. É um instinto. Não, e outro detalhe é bem interessante. Nós estamos em 2025. Eu já escutei de mulheres extremamente inteligentes, educadas, coisas e tal. E isso não foge de questão educacional, gente. Ah, mas ele falou que se eu sair de casa, eu vou perder tudo. Mas vai perder o quê? Então, o que acontece? Ela já vem com aquela carga de que ele falou. Eu falo, isso não existe, não tem nada a ver, a lei não fala assim, a lei fala isso. E ela fala assim, sério? Tá falando sério? É mais fácil do que a gente imagina, assim, né? Mas por que ele falou isso? Eu falei, você acha que numa discussão de família, guarda, pensão, divórcio, alimentos, patrimônio, se vocês estão brigando, ele vai falar assim, não, meu bem, você tá certa, você me ajudou a vida toda. Os nossos filhos são lindos, maravilhosos, porque você estudou, você ajudou, você fez isso, você ficou acordada, tal. Não! Ele vai dizer totalmente ao contrário, te desqualificando, dizendo que você não pode, que você não tem. E qual que é o teu caminho nessa hora? Procure um profissional, procure um advogado. Entre em contato com um advogado especializado. Doutor, pague uma consulta, doutor. Essa é a minha vida. O que acontece? Qual que é o meu direito? Esse. Ela falou, aí você, é engraçado, muda o semblante na hora. Assim. Meu Deus. Sério? Eu posso tudo isso, né? Mas e se ele? Não, a lei tá... Mas e daí? Ela fala assim, mas como? Eu não sabia. Claro, você não tem obrigação, o dever de saber a questão legal da tua vida, da questão do divórcio, de uma convivência. Mas é seu direito. Por exemplo, Eva, já viu... Gente, às vezes assim, eu ligo, Eva, pelo amor de Deus. Socorro. Fala com fulano, Eva. Dá uma conversa, porque eu não tenho... Eu já falei, já expliquei. Vê se você consegue convencer ela. Quando eu falo isso pra você, Eva, já falei com ela. Daí eu falo assim, fulano, e daí? Ah, não, beleza. Vamos fazer assim, doutor. Pessoal, um exemplo simples. Convivência, dia de visita do pai. Tem que pegar na sexta-feira à tarde e devolver no domingo à tarde e tal. E ele não busca, não vai. Se você tem uma decisão judicial, aquilo é uma obrigação. Você pode até pedir que o juiz o obrigue, inclusive pedir uma multa para ele se ele descumprir. É verdade? É verdade. Ah, eu não sabia. Aí eu acabo desmarcando os meus compromissos porque ele não vai. Gente. A maior parte faz isso. Né? Procure, gente, pessoal, isso é muito sério. Procure um profissional, entre em contato comigo. Estou aqui falando contigo hoje, né? Procure a Eva. Se você não tem meu contato, procure a Eva. A Eva conhece, tem meus contatos. Olha, vamos conversar. Eva, eu quero entender um pouco melhor. Eu vou dar um último exemplo ali, uma audiência, uma vez que ela era médica, eu estava atendendo ela, e ele é advogado. Filho, porque eu vou... E ele queria, porque eu vou ficar com os filhos, porque você não sei o quê, porque os teus plantão, blá, blá, blá. E ela desesperada. Um dia eu falei assim, olha, ele está testando você. E eu dei a seguinte ideia, eu falei, olha, top, aceite para ver se você... Eu falei, então tá bom. Então já que você não... Então você quer ficar com sua criança, então eu vou visitar e você vai... E eu vou pagar pensão para você. Ela falou. Ela falou, doutor, mas se ele topar, escute o que eu tô te falando, ele só tá testando você. No dia da audiência, ele falou, não, porque eu quero ficar, porque eu levo, porque eu faço. Foi tão interessante essa cena. Ela falou assim, fulano, então tá bom. Então a partir de hoje as crianças vão com você já estão lá aguardando ali, ficam com você, eu pego eles a cada 15 dias, feriado, Natal, Ano Novo, e vou te pagar a pensão que você quer me pagar. Tá bom assim? Ele falou, não, tá bom, vamos fazer, não sei o que e tal. E passou a audiência ali, Eva, não deu 2 semanas. O advogado dele me ligou. Doutor, fazer um acordo. Vamos rever aquele acordo? Porque não sei o quê, porque mudou a questão do meu cliente. Blá, blá, blá. Por quê? Ele queria, porque eu vou, porque eu faço, porque... Mas ele não... Pessoal, uma coisa assim, ó, não eram os filhos, era ela. Né? Os filhos nessa situação, eles acabam virando moeda de troca. Não, eles não existem. E quando na maior parte das separações não existem. Quando ela disse, tá bom, ele só não correu na hora da audiência porque ia ficar feio pra ele. Eu falei, então tá bom. Eva, sem brincadeira, deu 2 semanas, doutor, vamos rever, porque ele surgiu uma situação do trabalho, e não sei o que do horário dele, porque não deu certo. Eu falei, fulano, ó, tá voltando. Ele falou, beleza.
Você entendeu? Então, muitas vezes é isso. O homem, ele não quer aquilo. Ele não quer cuidar dos filhos, ele não quer pagar a pensão, ele não quer ter responsabilidade, não quer nem ter a guarda. Mas como é que ele vai te atingir? É a briga. Com os filhos. Eu vou querer, você não leva mais, eles estão comigo. Né? E isso é muito comum. Aí vem o péssimo acordo. Né? Verdade. Porque eu não quis mais, não quis discutir. Como eu falei, hoje, para você ter paz, você assinou. Daqui 3 meses está assinando uma nova procuração para rever aquele acordo, se der. Isso Sabe que acontece meu muito. sonho, Jacir, é que um dia, não sei se um dia vai ser possível isso, que seja feita uma lei onde pai e mãe façam a mesma coisa. Tem uma guarda compartilhada de, eu quero ir com meu pai, vai com o teu pai. Eu quero ir com a minha mãe, volta com a minha mãe. Entendeu? Eu gostaria muito que isso acontecesse. Por quê? Vou te falar por quê. Porque há 30 anos atrás, quase 30 que eu me separei, a única coisa que eu pedi foi isso. Quando o juiz disse pra mim, a cada 15 dias ele vê, eu disse não. Ele vai ver quando eles quiserem ver o pai. Porque eles precisam do pai tanto quanto precisam da mãe. E eu quero que eles vejam ele com frequência. E foi assim foi uma guarda compartilhada que nem existia na época. E o juiz disse, não, então vai ser assim. E quando meus filhos queriam ver o pai, eu dizia, principalmente a menor, que era mais apegada, tinha 5 anos na época, a Dani quer ver você. Mas eu falei, não importa. Foi um acordo que a gente fez, que quando eles quisessem ver, você ia ter que ver. Eu quero que eles sejam saudáveis emocionalmente. E eu acho que é isso que faz com que meus filhos sejam tão sossegados nesse sentido. Porque não teve essa briga de não fico, não fico. Não, quer voltar para casa. Eu tava em qualquer lugar. A Dani quer voltar para casa. Tá bom, tô indo embora. Eu ia para casa para esperar ela. Porque era um acordo que a gente tinha feito. Então ele nunca furava com esse acordo também. Né? Aí depois eu vim para Curitiba, eu acabei ficando sozinha com eles durante 1 ano. Ele via uma vez por ano. Mas enquanto estava lá, as coisas fluíam. Então, eu acho que é muito importante a mãe colocar muito isso. Os filhos precisam também do pai. É importante isso, né? Então, algumas mulheres têm essa questão. Não, eu mas sei. digo por experiência. Tem. A maioria é assim, não, eu quero a guarda só para mim. Eu pergunto, mas por quê? Porque ele nunca cuidou, porque ele nunca se responsabilizou, sempre fui eu. Falei, tá, mas... E o que acontece? Eu não posso cobrar depois, né? Exatamente. Você ter a guarda unilateral quer dizer que você é responsável pelo cidadão que você cria e o cidadão que você entrega para a sociedade. Se você... eu não quero que o pai cuide e tal, ele vai falar assim, tá bom. Não quer dizer que ele não tem o direito de visitar, ele tem. Agora ele não tem obrigação legal com a criança. Obrigação. Entendeu? E algumas clientes são assim, não, eu falei, tá, mas... E não entendem isso depois. Não. Ele tem obrigação? Não tem. Não, daí passa que tirou o tempo, essa obrigação dele, aí né? passa o tempo, porque naquela situação ela queria... Punir ele. Eu quero, só que o tempo passa. Dali a pouco ela conhece alguém, né? Começa a namorar, coisa... eu preciso que você fique com o Zezinho aqui, porque eu vou fazer tal coisa no final de semana. Não posso. Não vou, não posso. Eu tô com ele aqui no médico, precisa... Não. Claro, pessoal, pai que é pai, não precisa pedir. Ele vai fazer, vai se oferecer. Não, daqui que eu levo, que eu cuido, que eu faço. Ixi. Mas tem cada caboclo por aí que eu, como homem, fico envergonhado de se falar que o cara é homem. Né? Se você cuida... É filho, né? Mas tem isso. Tem. A mulher também tem essa questão. Tem. Tanto o cara não quer, quanto a mulher quer trazer para ela essa responsabilidade. Aí o que acontece? Eu escuto muito isso. Eva, eu prefiro até que ele não vá, porque daí ele não faz a tarefa. Eu falei, tem que ir. Faz a tarefa sim. Vai vir de lá só depois que se fizer a tarefa. Não fez a tarefa, vai ficar lá com teu pai, então. A semana toda. Entendeu? Então, é interessante isso, né? Porque como que a gente pode entender isso terapeuticamente? A gente tem que entender o seguinte... Infelizmente, Jacir, as mulheres, principalmente as mulheres, por ser muito emocional, é uma forma de punição ficar com o filho. Não entregar para o pai, ou privar o pai de olhar, de ver. E eu conheço um monte de mulher que faz isso, né? E eu sempre falo para elas, isso você está prejudicando o teu filho, você não está prejudicando o teu marido, teu ex-marido, né? O pai deles. É você e o teu filho que estão sendo prejudicados. Primeiro, porque você está não cedendo para ele o direito dele ver o teu filho, o filho dele. Sim. E o filho vai cobrar lá na frente. Vai cobrar. Não tem filho que não cobre.
cobra em palavras ou cobra em ações, porque a falta do pai, isso sistemicamente falando, gente, a falta do pai causa vício nos filhos. O vício é para compensar a falta da figura paterna. Isso é sério, hein? É sério, não é qualquer coisa. Eu tô lidando com a minha, né, as pessoas que vão vir depois de mim. Eu preciso fazer e formar, né, descendentes que sejam saudáveis, que curem e não que machuquem. Então, e pai e mãe tem que existir. Aí eu tenho certeza que tem gente que vai perguntar para mim assim, tá, Eva, mas e o pai que foi embora, que abandonou? Não importa. Esse homem não deu conta, não fala mal dele, não fala nada. Você teve ele, né, estava presente, não conseguiu mais ficar presente e foi embora. E tá ok. Um dia que você queira, vai atrás, vai perguntar para ele por que ele fez isso. Nunca você vai determinar para o teu filho, ele fez isso por causa disso, porque daqui, né? E aí vai deixar a criança sem uma parte dela. Porque nós somos 50% mamãe, 50% papai. Se o papai for embora e a mamãe não deixar o papai existir dentro de mim, tem uma falta. Eu vou precisar compensar com alguma coisa. Com consumismo, com drogas, com bebidas, com sexo, com alguma coisa. Com um homem que me bata, que me machuque, porque eu não mereço um pai. Então esse homem tem realmente que me tratar mal, porque eu não mereço um homem. Então tudo isso gera coisas que a gente nem acredita. É verdade. Né? Eu até me empolguei. Não, mas é verdade, são casos é que eu verdade. atendo, Jacir, assim, de mulheres de 40, 50 anos, que ainda vivem isso. Entendeu? Que ainda vivem isso. Mulheres que não querem nem saber de homem por causa disso. Então, assim, lá antigamente acontecia muito, né? Do homem largar e ir embora, sumir, desaparecer no mundo. Até para não pagar pensão, né? Acontecia bastante. Meu pai foi um deles, tá? Só para avisar. Então, ok, né? Acontecia. Então, olha o dano que causou para essas mulheres de 40, 50 anos. Olha o dano que a gente está causando para os nossos descendentes se a gente continuar fazendo isso. Que não é legal, né? Não é legal. Não é bom. Não, isso vai reverberar num processo, numa audiência, numa sentença que talvez não fique bom nem para ela, nem para ele, ou talvez nem para um dos dois. Mágoa, rancor, e vai ódio. reverberar outros processos e outros processos, aquilo acaba virando um ciclo vicioso que nada tá bom. Nada tá bom. Aí o meu filho fez isso, meu filho não fez aquilo, meu filho se revoltou. E como é que você trabalha com isso, né? Eu comentei com vocês no começo. Eu cuido da área jurídica da questão do direito de família. E, para mim, às vezes eu tenho uma dificuldade de falar, eu não sei nem o que dizer para essa pessoa. Porque, por mais que eu queira ajudar e tento fazer isso, eu falo assim, olha, eu vou te indicar uma profissional. Às vezes uma psicóloga, a Eva. Não, né, tem que ser. Né? Tem Porque que ser. ela precisa curar a alma dela. O problema dela não é jurídico, Não. é a alma dela que está despedaçada. Exatamente. Não, é a alma, é o ego, né? É tudo que... Porque a mulher, ela investe naquela relação. Sim. Mas ela não investe dinheiro. Ela investe ela, né? Ela doa, se... Nossa. E aí o que acontece? O homem investe dinheiro e pega dinheiro de volta. Sim. Porque ele normal. ele é palpável, né? É o patrimônio que ele colocou lá. A matéria que ele queria tanto naquela relação, ele vai pegar de volta, né? E a mulher não. A mulher, ela investe a dedicação, o tempo, o amor. E aí, quando ela percebe que não foi valorizada dentro disso, mas ela foi valorizada dentro do tempo que eles estavam juntos. Sim. No momento que separa, não tem mais valor. É verdade. Aquilo encerra. É a mesma coisa que você pegar um dinheiro que está aplicado e tirar. Tirou, acabou a aplicação. Não vai mais render. Você não pode querer que renda e chorar por causa que não está rendendo, né? Não, e outro detalhe bem interessante, né, que eu falo assim, ó, ele não pensa como você. Não. Porque ele vai entender. Eu falo, não, ele não vai entender, ele não vai ver dessa forma. Não. Porque ele tem o sentimento dele, a forma de pensar dele. É. E você tem a sua, ponto. Mas esqueça. Nossa, a gente tem tanta coisa para falar, né? Se você eu acho que em umas 4 horas não, aqui. se você começa a puxar, tem material que... Pessoal, eu estava olhando aqui no meu WhatsApp agora,
o que eu recebi de mensagem de cidadão, de gente. Pessoal, se você gostou dessa live, se você achou legal, os temas foram legais, a gente estava pensando, Eva, a gente fazer um material ao vivo. Ah, que legal. O que você acha? Super top. A gente traz aqui, tudo que está trazendo aqui para vocês, né? Vocês vão estar comentando ali no Instagram, no WhatsApp, no YouTube, no Spotify, que é o material onde a gente tem material, vai ter publicações. Mas o que a gente podia fazer? Porque essa que você falou... Respondendo. E respondendo. Maravilha. O que você acha? Super top. Adoro. O que você acha que está assistindo a gente? Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer uma campanha, vamos fazer um trabalho assim, ó. Uma enquetezinha. Quer ouvir, fazer esse podcast, tanto da questão jurídica quanto da parte terapêutica da Eva, ao vivo? E você vai mandando pra gente essas questões, nós vamos respondendo ao vivo. E o dia que dá pra fazer? O que você acha? O que você acha? Topa, Eva? Adorei. Ó, super enquete top. aberta, tá bom? Tudo. Bora. Coloca lá. Quer ouvir um podcast ao vivo, respondendo questões que vocês vão trazendo pra gente? Se vocês toparem, a gente faz. Eva, olha, o tempo voou. Verdade. Né? Sempre voa, legal. né, amigo? Muito legal. Sempre voa. Eva, é um prazer falar contigo sempre. A conversa flui, traz pra cá e vai pra lá e volta. E é muito bom. Ah, eu que agradeço. Sempre agradeço, né? Agradeço por você existir, agradeço e, por favor, super recomendo, você sabe disso, né? Você é um ser humano incrível e é justamente por isso que a gente se dá tão bem, né? Que não tem aquela coisa de, ai, não, isso não, isso... Não, a gente, né, trabalha realmente com essa parte da intuição, do amor, do coração, né? Por mais que seja racional e é homem, ele também tem um coração maravilhoso e sim, existem homens que têm coração, tá, gente? Por favor. Então, gratidão pelo convite. Vamos lá, vamos ver se a gente faz isso ao vivo, ó. Vamos fazer. Bora lá, votem aí, hein? Eva, o pessoal quer te encontrar, te acha onde? No Instagram, Consteladora Eva Lima, porque eu sou consteladora familiar, né? Tanto no Instagram, como no YouTube, como no Spotify, em todos os lugares, todos os canais, tudo Consteladora Eva Lima. Bora Perfeito. lá. Pessoal, você que não segue a Eva ainda, por favor, Corre. sigam essa mulher. Vejam lá o material que ela tem. O material é maravilhoso. O conteúdo dela, do conhecimento dela é muito bom. E você me encontra no Jaci Carvalho EDV. Estou lá no Instagram, no YouTube, Spotify. Meu telefone, 419-9905-1583. Vai ficar anotado aqui. Qual que é o teu contato? O meu é 41-9902... Não, calma. 41-9909... Não. Gente, eu não lembro. Eu vou achar aqui, ó. Eu não lembro. Aqui, não, parei. É 99... Não adianta, né? Não lembro. Para algumas coisas ela tem uma gente, super memória. Me perdoe. Mas tem lá no meu Instagram, tem no link da bio, tem o meu contato. Contato da minha equipe, né? Vocês vão ser atendidas pelas minhas meninas, que são incríveis, vão atender vocês que nem eu atenderia. Pessoal, vou te passar o contato que eu tenho da Eva aqui, tá? Ó, é o 419-9246-8844. Tá, esse é o meu particular. Mas pode me mandar mensagem, não? Eu atendo também. Tá. Mas tem o das meninas também, a gente passa e eu converso com vocês tranquilamente. Não, beleza. Eva, obrigado. Eu que agradeço, meu anjo. Eu que agradeço. Valeu. Gratidão. Vamos marcar uma próxima. Sempre maravilhoso. Preencha a enquete lá, vamos conversar, tá bom? Vamos lá. Abração.